Com certeza essa é uma das declarações das mais infelizes que eu já escutei. E como essa declaração impacta na maneira que a gente encara a sociedade, na maneira que a gente vai tratar algumas situações. É disso que eu quero falar hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos. E esse vídeo aqui, eu sei que ele não vai ser tão visto e para mim ele é uma utilidade pública, é algo que eu preciso realmente fazer para vocês. Eu gosto muito da frase do Martin Luther King, né? Que ele fala que o que me preocupa não é o grito dos maus, né? Mas é o silêncio dos bons. E eu acho que eu não posso deixar de trazer este vídeo para vocês. Mas antes de eu mostrar esse vídeo, esse triste vídeo, eu preciso dar um pouco do contexto, até para não ser injusto. Minha ideia aqui não é massacrar ninguém, e muito menos esse desembargador que falou esse absurdo. O que acontece? Na magistratura e também em outros serviços públicos, há um direito a você ter teletrabalho se teu filho tem autismo, né? Se teu filho for diagnosticado com autismo. E foi feito esse pedido, e esse pedido vai ser analisado aí por um colegiado de desembargadores. E eles estavam julgando como que ia ser isso daí, e daí um desembargador deu essa declaração aqui que eu vou trazer para vocês. Eu acho até que nesse concurso já se devia avaliar se o juiz, quando faz o concurso, ele já tem um filho com problema, porque é difícil o juiz fazer o concurso, e eu também sigo aqui, Gervásio, nós já somos privilegiados demais, em detrimento do usuário do serviço público, e nós vamos sempre privilegiar o juiz e sempre prejudicar o jurisdicionado. Eu não sei se vocês conseguem entender a profundidade do absurdo dessa fala, né? Que ele traz. E ele fala, né? Eu acho que até nesse concurso deveria se avaliar se o juiz, quando faz o concurso, tem um filho com problema. E aqui a fala já tem dois absurdos, né? Primeiro, falar que o autismo, chamar o autismo de problema. Né? Um desrespeito inacreditável a todos os pais que têm filhos autistas, né? Como eu. Meu filho é autista, amo muito meu filho, amo profundamente meu filho, e isso é uma ofensa, e uma ofensa do lugar de onde ele está falando, porque assim, ele não está falando numa mesa de bar, ele está falando dentro de um contexto de uma votação, o cara está falando, chamando de problema, e depois ele está dizendo um negócio altamente discriminatório, ele falou que no concurso deveria se avaliar, e essa avaliação aqui é maléfica. A pessoa que tem um filho autista, ela vai ser, na hora do concurso, ser avaliado a menos, vai ser prejudicada. Esse é todo o contexto. E veja, para não ser injusto com esse desembargador, eu assisti parte da votação dele. E ele faz toda uma sustentação que a sociedade paga muito impostos, o juiz ganha muito e, portanto, a sociedade deveria ser pensada no primeiro momento. Claro que aqui não é que o juiz ia deixar de trabalhar, ele ia trabalhar em casa. Uma semana, e a votação era para que na outra semana o juiz fosse trabalhando lá no local, lá na cidade que ele tinha sido lotado, né? Então, esse era o contexto da votação. E ele fala esse absurdo. Imagine uma discriminação, imagine uma pessoa que tem um filho autista, e assim, eu tenho meu filho, ele precisa passar por inúmeras terapias, ele faz psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, a gente ainda colocou ele na natação, faz inúmeras terapias, precisa de presença dos pais, graças a Deus minha esposa tem a possibilidade de levá-lo, e quando ela não pode, por causa do trabalho como procuradora, eu substituo. Essa pessoa, além de ter todas essas dificuldades, né, ela ainda seria prejudicada numa eventual avaliação de concurso. Olha que discriminatório, que algo como ofende os direitos humanos. E assim, eu trouxe esse vídeo porque a discussão de como a gente trata as deficiências, seja física, seja intelectual, seja as condições como o autismo não é uma doença, elas são a maneira que a gente quer ver a nossa sociedade. Veja, em diversas sociedades, você pode colocar aqui algumas outras culturas, eles tratam, né, as deficiências, as condições como o autismo
diversas maneiras. Existem sociedades das mais inclusivas a sociedades das mais exclusivas, inclusive algumas que matam pessoas que nascem com deficiência. E quando um desembargador traz uma fala dessa, ele está querendo dizer a sociedade que a gente quer viver. Isso que é muito triste dessa fala. Nós realmente queremos uma sociedade que é excludente? Ah, mas nós estamos falando do pai. Quando você está excluindo o pai, você está excluindo essa criança, porque ela não vai ter as mesmas condições. Graças a Deus, meu filho nasceu numa família que tem toda a possibilidade de dar todo o apoio, né, de saúde, de desenvolvimento, de escola. E se tivesse outra condição, se a gente não pudesse estar tão presente, isso ia ser mais uma maneira de excluir ele da sociedade, porque é difícil. As relações, é tudo mais complicado. Precisa ter um tratamento diferenciado. Veja, eles falam muito a questão da sociedade. Pô, a sociedade vai ser prejudicada. Não. Numa cultura avançada, a gente tem que pensar que a sociedade tem que arcar com isso. Né? Quando você dá uma condição especial para um deficiente, a sociedade arca com isso. Por isso que há cotas para deficiente. Por quê? Porque a gente fala, não, eles precisam participar da sociedade. Vamos propiciar aqui os meios. Por isso, horário diferenciado. Isso daí é você ser inclusivo. Né? As escolas hoje tentam ser inclusivos. Tentam colocar a pessoa que é deficiente, até para que a outra pessoa consiga ser uma pessoa melhor. Você precisa ver, eu fui na festa do meu filho, de Dia das Mães, e teve homenagens e tinha crianças deficientes na apresentação. E às vezes elas estavam ali, não estavam dançando que nem os outros alunos, estavam correndo e tal. E as outras crianças estavam tratando aquilo com uma normalidade muito legal. Estavam às vezes até apoiando, tentando trazer a criança deficiente. Cara, aquilo foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Foi mais bonito que a apresentação em si. E essa é a sociedade que a gente quer viver, e não o que esse desembargador está falando. Ele fez uma nota, é importante que eu traga a nota aqui, né, até por uma questão, né, de contraditório. Ele fala na nota dele, o trecho destacado no meu voto, infelizmente, foi tirado do contexto. Eu li todo o voto dele, inclusive é importante dizer, teve uma outra desembargadora que votou realmente também por não dar o direito ao juiz. E ele fala assim, olha, a gente precisa ser utilitarista, a sociedade precisa estar em primeiro lugar e para mim não tem o direito. O juiz já ganha bem. Veja, nós estamos falando aqui de uma maneira de ver a sociedade. Se o juiz não ganha, não vai ser o empregado que vai ganhar, não vai ser... É um marco social que a gente está discutindo, né? E veja o que ela fala, né? Que foi tirado de contexto, não retratando assim a minha compreensão sobre o tema. E daí ele fala como é revelado no meu histórico de concretização de direitos humanos, especialmente direito à saúde. Ele falou que em momento algum pretendi ou sugeri a participação em concurso ou admissão de candidatos com filhos ou cônjuges deficientes ou com necessidade especial, mas criar mecanismos para permitir ao tribunal efetuar lotações de futuros magistrados nessa situação em comarcas próximas a grandes centros urbanos, minimizando dessa forma a necessidade de teletrabalho, garantindo ao usuário do serviço público jurisdicional a presença do juiz em sua comarca, conforme estabelecido na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E daí ele pede desculpas a quem se sentiu ofendido, eventualmente pela manifestação dele. Veja, ele dá a famosa desculpa, né? Tiraram isso do contexto, não era isso que eu queria dizer, mas não tem jeito, né? Você faça a tua própria avaliação. Na minha opinião, realmente ele sugeriu uma discriminação, ou seja, você tratar pior quem já vive numa sociedade que você está atrás, né? Porque imagine, se hoje eu fosse concorrer a um concurso, eu tenho mais uma filha que tem uma síndrome, ia ser muito mais difícil eu ter tempo, tudo, então eu já estou em posição desfavorável, e se eu passasse ainda, segundo esse desembargador, eu teria que ser visto ainda da mesma maneira, ou seja, você piora uma situação, você coloca um peso numa situação que poderia ser dividido na sociedade. Mesmo por aquelas pessoas que têm filho deficiente. Isso é a sociedade que eu quero. E você, o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. E esse vídeo é uma homenagem a todo mundo que tem filhos com autismo ou com qualquer deficiência que sabem o que é viver isso daí. Minha homenagem, e que esse vídeo possa refletir a sociedade que a gente quer. Compartilhe esse vídeo também para levar essa mensagem para frente e bora estudar, pessoal!